Então vamos lá, estamos aqui falando com o mago Criptros. O senhor é da Babilônia? É um mago da Babilônia ou egípcio? Eu tenho uma descendência cruzada. Digamos que a minha mãe é da terra, daqui. E a essência do meu pai não. Mas eu vim da Babilônia. Hoje, apesar que teve um outro diálogo que eu tive com você, antes desta matéria vinha ao público. Então isso endossa o que eu vou lhe falar. É só as pessoas procurarem e depois procurarem essa matéria e ver que não é um oportunismo. O meu crânio, ele é puxado para cima, eu uso isso até hoje. Eu sou um misto, mas eu vim da Babilônia e depois fui para o Egito. Continue. O Eu estou senhor... tentando dizer que os extraterrestres, como vocês chamam, idolatram, infelizmente, tanto, ainda andam por aqui. Andam, andam, com duas pernas e convivem com vocês. À vontade. Então, o senhor falou, a minha mãe é da Terra e a essência do meu pai não é daqui, deu a impressão de que os extraterrestres não só estão entre a gente, mas se relacionam intimamente com os carnados. Isso sempre ocorreu. Qual é a novidade? Eita. A gente imagina Mas a que... forma que vocês têm relação sexual é como se eles viessem e estrupassem as mulheres. Não, não. Hoje, nos dias de hoje, isso já não é necessário. A diferença, que eu não retiro o que eu disse, é que quando se fala ato sexual, vocês interpretam como troca de fluido físico. Eu vim através de uma troca de fluido energético. O que vocês chamam de mãe estava em desdobramento e os corpos se acoplaram, principalmente o corpo astral, um no outro. Ela veio com impressões cognitivas impressas nesse corpo, que foi descido ao pouco por filetes, corpo a corpo, até os meridianos do corpo físico dela, e isso foi atingido profundamente o seu RNA. Tanto é que o meu RNA, quando eu era carnado, era muito modificado. Ou o DNA também. O senhor entende isso? Sim, senhor. Esse tipo de sexo, como você fala, é diferente. É bom frisar isso. Está frisado? O senhor não entendeu? Não, está frisado, sim, senhor, eu entendi. É que vai... O senhor, se o senhor está falando é porque o senhor já sabe que chegou a hora do povo começar a entender isso, né? Isso sempre aconteceu. Por que ficou tão longe do nosso consciente? Vocês deveriam ler mais o Velho Testamento de vocês. Mas ler sem fé. Não botem fé nisso. E muito menos botem crença quando ler. Façam esse exercício. Eu não estou diminuindo Deus. Eu só estou colocando o ser humano no seu verdadeiro lugar. Deus. Houve muita intervenção. Houve muita intervenção. Vamos ao que importa, rapaz. Sim, senhor. Bom, o que restou dúvida do nosso outro diálogo foi a gente ver os elementais como aquilo que se manifesta aqui na Terra através dos 7 raios, a água, o fogo e outros, o éter. E aí vai. E os elementares como seres, não vou dizer consciente, mas com uma certa consciência, com instinto, mas que vive no mundo astral e não chega até o físico, elementares como gnomos, silfo e fadas, essas coisas. Em princípio, entenda. O ser humano não é o centro da festa. O ser humano não é o dono da mesma festa.
Ele apenas participa deste embalar cósmico. Entenda que seres elementais, alguns muito mais inteligentes e sensíveis, e também nutrem uma sensibilidade além da compreensão humana. Uhum. E esses são seres elementais inferiores. Como se diz na Terra, meridianos e superiores. Alguns inferiores que eu comentei com o senhor, no primeiro diálogo, que são usados e manipulados, inferiores, são viciosos. Mas existe também alguns inferiores que são puros. É afeto. Seria o mais próximo do afeto que vocês poderiam chamar. A vibração deles é pura. Agora, se trazermos eles para essa dimensão dual, são como cachorrinhos. Estrala o dedo e ele vem lamber o teu pé. Você entende isso? É preciso mais estudo. Eu vou repetir. Alguns. Agora, se o senhor tiver isso como regra, eu serei um mentiroso e o senhor talvez um ignorante. É. Por isso que necessita um estudo muito sério. Um estudo que não alimente a fé da crença, do ego e os apegos da consciência. Tem que ser um estudo muito amplo, um estudo do todo, não do tudo que está na sujeira do cantinho do umbigo. Porque senão fica muito fácil. Eu resolvo a minha vida comprando meia dúzia de coisas no botequinho da esquina. Seu Mago, eu sei que o senhor não se importa com as palavras, contanto que usando-as nos entendamos, mas para criar uma definição e não haver confusão na cabeça das pessoas, eu vou chamar esses seres que vivem no astral, que são consciências, de elementares, e vou deixar elementais relacionados aos elementos como água, fogo, assim o povo, tudo bem? Dentro do conhecimento, do ego e do grau de consciência, tudo bem. Tá. Então, quando eu estava falando com o Exu Lúcifer, ele falou que existem demônios. Eu falei, não, mas viu, Deus não ia criar um ser eternamente predisposto a fazer o mal. Daí surgiu a ideia que esses demônios podem ser essas consciências que não têm um grau de consciência e que fazem conforme aqueles que os dirigem. E tem tanto para o bem quanto porque é apenas uma ferramenta, né? Porque ferramenta não é bom nem má. O senhor pode falar um pouco sobre isso? Existe demônio no sentido de um agrupado de consciência de elementares? Em qual nível o senhor quer? Nível 10. Antes disso, eu vou dar só mais uma vez uma explicação que eu já dei, mas pela licença, o senhor Tiliri sugere. Tá. Só me permite? Sim. Existem muitos magos hoje no Brasil seguindo algumas ordens de um homem que escreve. E também de outras pessoas que induzem aos atos magísticos para a caridade na Umbanda. Eu reitero, isso é magia branca, é magia do bem, mas dentro de um nível de consciência e de ego. Desde que vocês entendam que eu uso nível de consciência e de ego não como melhor ou pior. É o eficaz para o momento. Está correto? Certo. Lembrando também que se esses elementais são atraídos é porque em vidas passadas muitos sacerdotes de Umbanda fizeram coisas contrárias à lei. Então é uma forma de reconstituir o equilíbrio em várias dimensões. É uma forma de lapidar, transmutar, organizar os tronos, como alguns falam. Que eu não estou dizendo aqui que é verdade absoluta, porque não é. Muito menos a minha. Mas é uma verdade para muitos egos e grau de consciência. O senhor entende? Certo.
Então agora vamos começar. Lúcifer, para mim, como mago, que eu estudei, eu vou falar como as pessoas entendem. Eu estudei, está bom assim? Olha. Sobre isso, Uhum. está totalmente distorcido. Na Mas mente eu do reitero, coletivo. na mente do coletivo. Mas eu faço questão de reiterar. A minha verdade é minha, não é de quem me escuta. Cada um cria o sofismo, o misticismo e o satanismo mental e emocional e sentimental que assim bem queira. Está claro? Uhum. Lúcifer é a inteligência intelectual, baseada só na intelectualidade. Lúcifer, se ele, ou Luciferos, como alguns chamam, eu digo ele para não dizer eles, porque são consciências aglutinadas que assumem formas perante uma egrégora de seres carnados ou desencarnados que assim idolatram, veneram, temem ou adoram. Então, ter Lúcifer como uma forma em um estado de estadia concreta é por ignorância, seja o grau que for. Porque a mesma luz que te clareia como um pirilampo nas trevas pode ser a mesma luz em outras egrégoras como um clarão que te cega perante as escuridões da ignorância. O senhor entende isso? Sim. Então, Lúcifer e demônios é um aglutinamento de uma forma envolvendo a prímax e ao mesmo tempo o início de várias consciências conturbadas, mas conturbadas por deixarem-se sentir as coisas e só dar sentido às mesmas pela intelectualidade. Eu vou repetir de novo. Críptoros. Lúcifer é mal? É ruim? Não. Lúcifer é luz? É bem? Também não. Conforme o grau de consciência e egrégoras que vocês alimentam, ele é o Satã. É o demônio que devasta a consciência humana. Conforme o grau de consciência e ego que você alimenta, ele é a luz que pode instigar no ser humano a sabedoria, levando a todos como a estrela d'alva, às alturas. Como o mesmo Jesus de vocês. É a mesma coisa. Quanto sangue foi derramado em nome do Senhor? Quantas curas são feitas em nome deste mesmo Senhor? Quantas distinções e guerras são até hoje sustentadas em nome do Senhor? E quantas caridades nas casas de Umbanda e casas espíritas e outras egrégoras são continuadas em nome do mesmo Cristo? Eu não estou comparando Lúcifer com Jesus Cristo, nem Cristo com Lúcifer. Mas se eu olhar, num olhar sem julgo, perante a sociedade humana, o Satã já se faz dentro de cada um. E o Cristo se tem preso dentro de quase todos, à vontade. Então, mas no assunto era que uma entidade dentro de uma egrégora que se chama Lúcifer passou essa ideia de que os elementais podem... Eu já lhe Os respondi. elementares. Uhum. Mas eu vou ser mais claro, eu entendo a sua proposta. Uhum. Eu entendi a sua proposta, obrigado. Tá. Uma entidade que corresponde à frequência nomenclatural de Lúcifer. O simbolismo, o demônio, ou o nome que vocês possam se afinizar mais, como adoração ou algo semelhante. Ou temor também. Ela veio e disse isso que acabou de falar para o Senhor. Dependendo da egrégora do médium e da entidade, ela é tão benévola e pura como uma entidade preto velho, caboclo ou criança da Umbanda.
Nome é nome. Rótulo é apenas rótulo. O senhor entende isso? Sim, senhor. Ele simplesmente explicou a mesma coisa que eu já havia lhe falado no nosso primeiro diálogo, quando eu falei de uma forma muito sucinta e curta do que eram os demônios. Um aglutinado de várias informações cognitivas alimentadas por fluidos, que eu posso dar um nome simbólico, quintoessenciados, como psicoátomos, jogados ao ar do imaginário coletivo, de vários seres que alimentam o raciocínio, o sentimento e as emoções. Hoje, na terra de vocês aqui, vocês chamam de campos morfos. Imagina este campo morfo, bilhões de anos vagando numa galáxia. Imagina este mesmo campo morfo, cheio de frequências que vocês podem chamar de elementares. Eu estou usando o seu dialeto, correto? Sim, senhor. E ele encontra um grupo de planetas habitados. Isso há alguns milhões e milhões de anos. E algum grupo em guerra. E esta guerra fez-se necessário no jogo de planetas deste Sol de vocês, uma imigração para Marte e outra imigração para a Terra. E algumas também para um outro planeta aí. Não vem ao caso. Que foi destruído 4 planetas aqui. E estou falando de milhões e milhões de anos. Esta egrégora vagante, ela não era dual. Mas ela guardava e guarda até hoje um conhecimento estrondoso, espantoso, do todo, não do tudo. Mas no momento que essa egrégora começou a fazer parte da faixa etária consciencial do coletivo, do agrupamento destes planetas, do grupo solar de vocês, terrícolas e outros seres, instantaneamente ela começou a se dualizar. E assim começou a se criar Deus, ou deuses, e demônios. O senhor entende isso? Sim, tipo anjos e demônios. Sim, anjos caídos e essa historieta toda aí. Então o que aconteceu? Quando esses seres imigraram para cá, estou falando da Terra, e não estou falando envolvendo crença nenhuma nem religião. É um fato que eu conheço, que pode parecer e ser mentira para quem quiser. Façam bem proveito. A verdade é de cada um. Quando vieram para cá alguns seres de outros planetas, como também desgarrados de Órion e outros lugares por aí, que foi muitos, isso foi descendo junto com a exposição ou a imposição intelectual, emocional e sentimental desses mesmos seres, perante já a virgem emanação morfa deste campo gravitacional do planeta Terra. Instantaneamente o planeta Terra era o paraíso, era puro. Não necessitava ter o conhecimento dual. Apenas a essência una de Deus sobre tudo e todas as coisas. O senhor entende isso? Sempre. Eu estou falando de uma historinha que tem no Velho Testamento. É. Só que do meu jeito e de como eu aprendi em alguma dimensão que não vem ao caso. Tá. Quando adentrou isso, tinha aqui uma película, virginal, virgem, simbolicamente. Ela, Deus Uno, vida. O paraíso, o Éden. A maçã nada mais é de que querer mais do que já é. Ou querer ir a mais daquilo que momentaneamente você não concebe como real. E a mais do que é real é viver no ilusório. A quem estuda esoterismo, pensem no que este diminuto mago está falando. A serpente foi uma corrente vibracional de ondas que adentrou esta dimensão de vocês. Terceira, que hoje se faz terceira.
ao ponto de dividir a terceira, a quarta, a quinta e até mesmo a sexta, que eram praticamente até a quinta dimensões acopladas uma à outra. Assim começou a criar-se perante a razão e o concepto humano, que até então era angelical, o que vocês chamam de dualidade. E a serpente exalou seu veneno em Eva, e assim prejudicou Adão. Pensem nisso. Aonde entra Lúcifer aí? Com o passar do tempo e as disputas pelo poder e o conhecimento que não existia, logo se fez o homem submisso e escravo, não só a seres que aqui vieram, fisicamente falando, como também a certas potestades imaginárias, cognitivas, porque foram implantadas naturalmente pelo emanar cósmico, perante a sua egrégora consciencial psíquica natural. É para estudo e para pensar, não é para acreditar. Quem tirou Eva e Adão do paraíso foi a dúvida. Ninguém correu eles de lá, de uma forma bem humana. O Deus que falava com eles, existiu dois, para nos dizer vários. Um não era humano. Não era desta constelação de vocês. E o outro, que eu vou chamar esse primeiro de semeadores de vida. Grandes agricultores da seara do macrocosmo. E o outro Deus, que é muito mais poderoso do que o primeiro, era a alma humana. O afeto puro. O afeto não necessita conhecer. Ele já é a pura sapiência divina. E no momento que o homem começou a alimentar as afeições e se afeiçoar a tudo com poder e posse, o veneno correu em suas veias. O senhor entende isso? Sim. Eu poderia explicar mais a fundo, mas o senhor Tiriri me fez um sinal e já disse que está bom. Lúcifer é o demônio ou o equilíbrio. É a desordem ou a serenidade perante aquele que escolhe o que seja mais prudente nas duas polaridades que aqui ainda existem, bem e mal. Reitero o que eu disse do Cristo, é a mesma coisa. Uma coisa interessante no ser humano é bater na face alheia e já colocar a sua mão no gelo e lembrar apenas que a sua mão está gelada. E desconhecer o sangue que tirou do outro. É interessante. A Mãe Terra foi muito regada pelo sangue inocente, em nome de Deus. Pensem, eu não estou sendo contra Cristo, nem contra a fé de ninguém. É como vocês concebem e o que vocês fazem com isso é que alimenta egrégoras e torna santificada ou demoníaca. À vontade, rapaz. Mas nenhuma e nem outra tem mais poder de que a tua paz de espírito. Tá. Se eu sair desse diálogo sem deixar claro que é um elementar, eu vou apanhar. Então o senhor, vamos ainda afundar um pouco essa tecla aí. Um elementar, ele não age, ele age no mundo físico, mas como tudo age no mundo físico, vem primeiro do astral. Ele vive no astral e age do astral para o mundo físico conforme a sintonia. É difícil, não para o senhor entender, e eu não estou lhe elogiando. Não precisamos disso, correto? Não, sim, senhor. Mas é difícil para muitas pessoas, ou para algumas entender, porque elas têm senso de evolução distorcido. Qual é o princípio de tudo? Seres elementar. Informações cognitivas que vagam no macrocosmo. Esses seres que vão se aglutinando e se chocando com outras realidades das quintoessenciadas,
com outro tipo de gravidades e expressões, de polaridades e de direção em velocidade da luz, como também de densidade da matéria e de irradiação da mesma matéria. Isso vai criando outros códigos, até formar uma embrionária sensação, que vocês podem chamar de impressão instintiva. Assim, já num ser que em dado momento, em dada egrégora grupal galáctica, que está formando mundos para ser habitados pelos mesmos, numa forma mais densificada, como ser em embrionário raciocínio, ou em embrionário senso, de sensações em coligar com o todo, pelo individualismo, que seria o que vocês chamam de aneba. O senhor entende isso? Sim. Se escutarem com atenção, verão que eu não estou falando no mínimo bobagem, mas não são obrigados a acreditar no que eu falo. O ser humano vem do anjo ou da neba? Do espírito ou da carne, o senhor fala? O que é espírito ou o que é carne? Fisicamente falando. Vem da ameba. Isso é história e ciência, ou estou Sim. errado? Sim. É disso que eu estou falando. Uhum. Obrigado, o senhor entendeu. E se é disso que eu estou falando, eu não estou dizendo que eu estou com a inteligência a mais, ou com a certeza diferenciada, ou com a verdade absoluta em minha posse. Não estou falando isso e muito menos tenho e detenho a verdade absoluta. Mas ao mesmo tempo, rapaz, entendemos que Lúcifer e qualquer tipo de potestade foi criada com a junção do todo, mas é alimentada hoje com a conveniência do tudo que vocês se comprazem, entre o bem e o mal. Se isso, perante a mim, é uma lógica, seria ilógico eu desfazer do dizer desta entidade que deu o nome de Lúcifer. Ele está certo. Ele teve como início uma expressão de elementar. Agora, ele ganhou mais vulto e corpo perante os milênios, e assim muitas egrégoras foram alimentando-os com várias imagens e aparências, porque ele se apresenta perante a mediunidade das pessoas, conforme elas concebem, com seu medo ou com a sua adoração, com seu amor ou com a sua paz de espírito. O senhor entende isso? Sim, e assim senhor. foi se criando estatuetas e pinturas por aí, perante a pré-história de vocês. Agora, se eu explicar o que é Lúcifer, baseado na pré-história, no meio do caminho, perante um ego infantil, é óbvio que eu vou ter ele como a desgraça da humanidade humana. Já pensou se eu tivesse Cristo Jesus, o Salvador, vendo a sanguinolência e a desgraça da Inquisição como a verdade absoluta? O que será que eu ou qualquer pessoa de sã consciência que visse muitas pessoas, que eu não vou dizer o nome da religião, clamando em nome de Cristo, degolar 300 crianças de uma aldeia? Porque são pagões. É ilógico. Então devemos ter lógica e ponderação em todos os estudos. E a meta do seu estudo, como está dizendo o Tiriri, é universalizar e não ensinar. Instigar e não impor. Cutucar e não ofender. Porque se a pessoa se sentir contrariada, não é por nós. É porque ela está sentindo que está errada. Não que nós estamos certos. O senhor entende isso? Certamente. Continue. Quando eu pergunto de elementar, o senhor gosta de dar um retoque nessa pintura que retrata Lúcifer. Não digo gosta, o senhor faz questão por conta do consciente coletivo, né? Nem gosto, nem faço questão. Eu só falo o que eu vivo e o que eu já aprendi em algum tempo e também em alguma dimensão astral, que não é a verdade absoluta. Entenda. Seria infantilidade da minha parte dizer em algum momento que eu estou detentor da verdade.
A verdade é aquela que seu ego e a consciência sustentam e a sua alma permite, perante o momento que tu vive. Seja ruim, seja boa, é tua verdade. Se agarre nela com unhas dos dentes, mas saiba que o ego, o grau de consciência e a mente se dobram o joelho para a alma e para o espírito eterno. Principalmente para o espírito eterno. E isso é para todos. Independente das palavras de Críptoros ou de qualquer outra entidade que vir a falar com você. Isso é para todos. Continue. Eu vou fazer outra pergunta. De que forma o senhor se utilizava dos elementais enquanto mago e de que forma o senhor se utiliza deles hoje? Qual a diferença? O meu trabalho hoje é o mesmo trabalho que eu fazia com a pessoa que eu admirava, que você deu o nome de mestre. Lembra disso? É o mesmo, desculpa, é o mesmo? É o mesmo ser que eu admirava e que você, numa outra conversa, deu o nome simbólico de mestre. Sim. É o mesmo trabalho. Seria em prol do equilíbrio magnético deste planeta, e envolvendo algumas catástrofes futuras e desgraças que nós estamos tentando, com a ajuda desses seres maravilhosos, digamos, evitar, conforme o grau de consciência e ego humano nos permitir. Associem tudo o que eu falei, vocês vão entender o porquê que eu falo desse jeito. Sem me apegar à crença e à religião. Mas está na hora de vocês entender que o que você emana mexe com as pedrinhas do planeta. O que você emana mexe sim com a força gravitacional ao redor desse planeta. Ou você acha que Deus ou Lúcifer é o grande castigador? Só que você precisa entender, ou vocês, que é coletivo. Então não adianta ficar guardando o ódio do seu inimigo. Isso só vai atrapalhar o nosso trabalho. E não adianta ficar idolatrando o seu amigo, permitindo que o mesmo continue na miséria e na desgraça, perante a posição que ele se joga e se permite. Ainda mais se isso ferir outras pessoas que não convém a ele, ao eu dele. Você entende isso? Por Sim, isso que sim. muitos irmãos extraterrestres estão vindo de uma forma mais ativa falar com o Senhor. Por isso que o povo de Aruanda está um pouco diferente, muitas pessoas já estão se sentindo incomodadas nos seus terreiros, e assim muitas vezes contestam pretos velhos, exus e entidades vir falar por este meio. Porque por este meio nós somos nós mesmos. Mesmo respeitando o culto, nós somos nós mesmos. Seres livres e libertos. Continue. Certo. Então, Que dia é hoje, rapaz? Isso vai ficar gravado? vai ficar Me dê o dia. quinta-feira, 24 de abril de 2014. Em agosto, na Turquia, haverá um tremor de terra neste ano. Nós já estamos trabalhando nisso. Para fazer isso acontecer ou para evitar? Para evitar o máximo possível. Porque entenda, não é Turquia. São as placas do planeta Terra. Não existe pedacinho da Terra. Existe Terra. O senhor entende isso? O que pode estar refletindo lá amanhã vai refletir aqui dia ou menos dia. O senhor compreende isso? Findado entre dezembro e fevereiro, muitas pessoas vão sofrer de novo no Chile. Entenda que eu não estou falando isso para provar veracidade de entidade, mas simplesmente para explicar o meu trabalho e o trabalho de muitos seres que vêm falar com o Senhor. Não é brinquedo. Por isso que nós necessitamos do acordar da humanidade. Está na mão de vocês mais do que nunca o futuro deste planeta. Eu não estou apelando, mas eu vou falar de uma forma bem clara. Está na mão de vocês
a morte, a desgraça e a fome de outros irmãos de outras placas. Mudem as posturas, porque até mesmo o Brasil não está ileso disso. Enquanto outros países há maremotos, terremotos, tsunamis, tremores de terra, o povo brasileiro vai sofrer sim tremores da consciência e do ego pelo grau de violência que vai aumentar absurdamente. Mortes horríveis. Como se as pessoas estivessem deslocadas de si mesmas. Isso não é previsão de futuro. Já está acontecendo. Fora grandes decepções gravíssimas na política de vocês por vendas e mais vendas de terra para o estrangeiro. A colonização está próxima. Está próxima. Continue. Vamos mudar de conversa. Ah, o que está próxima? Eu não vou repetir. Continue. Bom, eu vou aqui agora passar a voz pelo pensamento que eu já vejo no futuro de pessoas que ouviram o Mago, mesmo o senhor já tendo explicado um pouco. Qual foi o motivo do senhor passar uma previsão, sobretudo catastrófica, para quem vai ouvir? Qual que é a posição que a pessoa deve tomar a respeito do que ouviu? Em primeiro lugar, não é uma previsão catastrófica. É apenas um comentário de um diminuto mago, que trabalha com muitos magos da Umbanda, pretos velhos, caboclos e exus, para tentar equilibrar as energias deste planeta. Eu não disse que vai haver de uma forma total. Eu disse que isto pode ser evitado com orações. Acendam velas nos congás e peçam por pessoas que vocês não conheçam. Toquem aloas, toquem um tambor e peça pela humanidade. Não peça só para ganhar o carro do ano ou o serviço bom que você almeja, com bom salário. E agradeça tudo que vocês têm. Em todo momento eu falei de magia, sem usar hoje o nome muito magia. Porque a vida é a maior magia. O senhor entende isso, rapaz? Certo. E eu peço, por favor, por mais que o senhor deixe toda a nossa gravação, cuidado em usar premonição, previsão, porque entidade nenhuma sensata faz isso. Eu apenas comentei o que muitos irmãos de outras formas já comentaram e deixaram bem explícito. Vocês estão com tudo nas mãos. Não culpem Deus por desgraças futuras e muito menos demônios por sofrimentos presentes. O teu ódio que emana aqui no Brasil vai surtir algum efeito em outra placa do planeta. Nem se for para mexer um pó, uma poeira, mas vai. Imagina milhões de brasileiros pensando negativo, vivendo negativamente no ódio, ou qualquer outra pessoa de qualquer outra placa. A Mãe Terra geme, o ser elemental da Terra geme, e ele chora, e essas lágrimas há de varrer algumas praias por aí. Isso não é previsão, é lógica. A Terra treme, porque muitas vezes ela entra em convulsão, pelos maus tratos, pelas queimadas, pela exploração do seu sangue, ou de uma secreção de suas veias que vocês chamam de petróleo. O senhor entende isso? Certo. Se é um organismo vivo, mesmo que ele não pensa, ele sente conforme a coletividade que raciocina em cima dele. Estou falando do planeta Terra, ou Terra, tem-se. Então a Terra pode não ter um cérebro, mas ela tem um comando que é o psiquismo humano. Se o próprio homem se destrói, a Terra vai no embalo. Ela não vai se destruir, ela vai se renovar, repaginar, trocar de roupa. Isso já aconteceu outras vezes. Não tem nenhum mistério nisso e nenhuma previsão. Agora, se todas as entidades entendam que eu não estou falando isso para o senhor, vir e fizer um comentário e as pessoas ter como adivinhação e premonição, é lamentável, é triste, porque são pessoas medrosas, apegadas e sem fé alguma, principalmente no que chamam de divino. Vocês não vivem gritando por aí que o bem é mais forte do que o mal?
Então parem de gritar e façam alguma coisa em prol do bem. E parem de brigar contra o mal e apenas não vivam neste mesmo mal. E as coisas andam como devem ser. Em quietude, em calmaria, na exatidão e na precisão do Deus, que se encontra sobre tudo e todas as coisas. Eu lhe peço cusas, e por hoje está bom. Muito obrigado, Sr. Jefferson. Está bom sobre esse assunto, o senhor fala? Sobre a nossa conversa. Eu não me senti incomodado, não. É o tempo mesmo. É o tempo? É o tempo. Só me perdoe. Se eu apelar assim para o senhor ficar mais 13 minutos? 13 é um número cabalístico. O número cabalístico é o número que o senhor alimenta. Então. Porque o senhor pode usar o 13, o 4 e o 7 e ter significativa alguma para o senhor. Nula. Eu posso ficar mais um pouco. Tá bom. Eu vou perguntar então ao senhor o seguinte. Das religiões presentes no nosso planeta hoje, que se servem de rituais magísticos, qual conselho o senhor tem que dar, ou o senhor gostaria de dar para as pessoas que ouvem um mago, para que ela não caia? Análise e ponto de vista. Eu não estou à altura de dar conselho a ninguém. Sim. Qual análise e ponto de vista o senhor pode fazer e passar para a gente a respeito de quem se serve, em qualquer religião que seja, do ritual magístico? Quais são os prós e os contras? Eu vou falar do nível de um mago. Dos magos de hoje. Entenda que tudo que está fora está dentro de você. Mago. É diretamente para os magos. É essa a pergunta? Isso, não digo mago, mas todo mundo que se ocupa com um ritual magístico. Se ocupa com ritual magístico é mago. Ou se tem mago. Eu entendo que o senhor... às vezes é um Zé Mané só. Tá, pode falar. Mas é um Zé Mané que cria. Meu mano. É um Zé Mané que tem querer, tem intuito, tem energia psíquica. Então não é Zé Mané. É alguém. É mesmo. Reiterando. A quem se ocupa com atos magísticos está melhor? Isso. Ou com a magia? Entenda que todos os apetrechos, desde a simbologia de selos, pontos de pemba, qualquer tipo de ato exteriorizado pelo teu querer e tua vontade e idealização, é sustentado pelo que você nutre sem fazer esforço algum. E se sem fazer esforço algum você está vibrando na polaridade negativa, mas exerce uma polaridade positiva, é sinônimo que isso vai ficar mais nas mãos do Alel, ou Léo, ou a outros do plano astral, de que no pertence o comando que você dá. Então você está na polaridade errada. Eu estou falando do jeito que os magos hoje concebem. Ou dentro de uma lógica. Então, Criptoros, eu estou fazendo errado? Não. Para você sim, para o outro não. Se para você sim, entenda que o sobrepeso de responsabilidade em cima da tua energia vai ser triplicado. Não vai ser dividido e compartilhado. Com quem foi beneficiado, com as entidades que trabalharam, ser elementais ou não, que manipularam também, e com seres mentores. Aí não pesa para ninguém. Cada um se compraz na vitória de si por si mesmo, pelo que tem e pelo que é. Agora, se uma das cordas estiver fraca, e essa corda principalmente é daquele manipulador físico, porque quando há um ato magístico, em algumas religiões daqui do Brasil, que mexem com magia, então há um mentor que se encarrega de ter esse cuidado. Que se o médium não nutrir, não só com intenção, mas por essência, o que ele está fazendo, tem um mentor para recorrer de outras energias. Para que não sobrecaia tanto peso assim, mas chega uma hora que pela lei cósmica, não pela lei do umbigo, nem do mentor, nem do médium, essa lei vai se fazer justiça.
jus. E não é uma lei kármica propriamente dita. Apenas é uma lei. E essa lei, ela vai se fazer com o tempo psíquica, psicológica, psicomotiva, psíquica no ser. Isso não quer dizer que o ser vai ficar louco ou ter loucura. Mas ele pode começar à vista dos alheios, dos outros, ser uma pessoa extremamente apegada nos seus conceitos. Cega, fanática. Que ninguém pode dar uma opinião, por mais que esteja dentro de um contexto coletivo. Não digo nem na razão, mas no certo, mas no lógico, e no prudente, e no comum com todo, ele vai se ter lesado, o coitado e o machucado. Eu estou falando de uma forma bem clara. Por isso que não deve o magista inverter as polaridades. Use os atos de magismo quando vocês disserem para si mesmos: eu posso sofrer porque eu tenho filhos e eu não consigo sustentar minha família. Eu posso sofrer porque eu tenho um câncer e ainda eu não me curei. Ou eu posso sofrer pelos embates da vida, mas isso, no meu âmago, não faz de mim um ser humano ruim ou na polaridade negativa, da força, da lei. E eu preciso fazer um abrimento de caminho para alguém que passa a mesma situação minha. Isso já explica algumas perguntas aí, que foram feitas no passado. Mas dentro de mim eu guardo amor. Eu quero mais que essa pessoa viva a vida dela e vença. Eu não vou dar um serviço bater na porta dela. Mas eu vejo aqui no meu Infá, no meu oráculo, nas minhas runas, na minha carta egípcia, pela minha mediunidade, pela minha sensibilidade, que há energias perante o campo morfo da terceira e quarta dimensão atrapalhando a vida dela. E também vejo que pela lei os seres elementais estão acionados, porque o mentor que me assiste, muito mais esclarecido do que eu, assim se compraz e me permite tal feito. Instantaneamente essa pessoa vai mexer com o ato magístico e trabalhar como um bom mago no ato e no psicológico. Seja à distância, seja próximo, o bom mago é um bom psicólogo. Não precisa falar bonito, não precisa falar em línguas, precisa falar uma única língua do coração. Isso não é meloso, menino. Nem é bem, nem é mal, é justo. Consigo, com o outro, que vai ser porventura beneficiado, porque ele vai ter que fazer a reforma íntima. E a reforma íntima é paz de espírito, eu já expliquei isso dentro da magia. E por ser paz de espírito, nem toda reforma íntima é igual. Nem toda reforma íntima é flor. O senhor entende isso? Certo. Então, é com todo. Não é com tudo que eu acho certo. Nele que está sendo beneficiado ou em mim. Ou com um suposto mentor ou com seres elementais. É com todo, é um conjunto. Se não, é feitiço. Se não, é simpatia. Que também funciona, porque existe uma egrégora mental coligada a isso. O feitiço também funciona. Tá Então, certo. tempo atrás parece que eu falei mal dos feiticeiros, mas não é. Não. Eu falei mal no sentido daqueles que se vendem. Agora eu estou falando mais claro. Claro. E que se vendem, eles fazem o mal para eles, não é para mim. Vivam como bem queiram e correspondam também pelaquilo que vem. Agora, quem mexe com magia, associando-se para si a verdade que tudo o que ele acha real perante o seu credo, perante a sua religião, ou perante os seus trâmites filosóficos, religiosos é o único correto, ele está equivocado. Por isso que fazer um ato de magia pura beneficia o pastor, beneficia o católico, o budista, qualquer um. Mas um ato que não é de magia pura, ou de magia mesmo, já não beneficia, porque é dependente da egrégora do ego e da consciência da pessoa, que manipula, que recebe, e dos seres espirituais que se comprazem com isso. O senhor está entendendo? Sim, senhor. Então isso pode doer em alguns calos e algumas pessoas, mas é uma realidade lógica. Então o ser que mexe com magia, ele pode mexer com a magia dentro de uma egrégora filorreligiosa. Mas ele entenda que a magia não é ligada à religião. Nem muito menos à crença. É religada à essência do todo. E coligada à pura essência do ser humano.
E a magia nem é branca, nem é negra, ou preta, como vocês queiram chamar. Ela é apenas energia. Vocês que com ego, com grau de consciência, vão direcionando isso. E se direcionar para o lado de mago negro, como vocês muitos falam, e parece que gostam de falar nisso, é sinônimo que a pessoa está usando uma magia, mas é uma magia limitada, perante aos graus de consciências e ego. E aí só vai dar certo para meia dúzia de pessoas pertencentes ao mesmo grupo que é afim. Enquanto o verdadeiro mago é um mago para a humanidade. E não é um mago para si mesmo. É apenas um homem comum. Tá claro? Tá certo, entendi. Eu fui muito claro, modéstia à parte. Porque só não entende realmente quem está no nível de mago, que é apegado no ego e no grau de consciência. Não, entenda, não é acreditar no que eu falo, é sentir. Porque isso, eu posso lhe dizer seguramente, nem é o básico da magia. Nem o básico pode se dizer da magia o que eu acabei de falar agora. Se nem isso vocês aprendem com alguns aí, ou em livros, ou em palestras, realmente a coisa está, Deus dará. A pipa está solta, porque o barbante arrebentou. À vontade. Então, o verdadeiro mago hoje é o mago branco. O verdadeiro mago é todo ser humano, já lhe disse isso a primeira vez. Sim. Só que ser o verdadeiro mago não quer dizer que ele manipule. Todo ser que tem intenção, que pensa, move energias ao derredor acreditando em magia ou não. Por exemplo, uma oração feita para alguém, um evangélico. Se falarmos em termos de energia, ele está usando a magia. Magia do verbo, magia do pensamento, isso não é magia. Por quê? Porque não tem outros nomes? Não. Porque ele é de uma religião que é contra isso? Você entende o que eu estou falando? Nossa. Então, há uma porcaria. Como está dizendo o senhor Exumaré, que eu não sou de usar essas palavras, mas ele me sugeriu falar isso. Tá. De um vírus no ego e no mental humano que acham que manipulador de magia é só quem mexe em algumas linhas religiosas e não é. Quem é mantra pro Buda faz o quê? O que aquele som é? É um aglutinador de energia. Isso é o quê? Magia. Quem faz uma oração no terço, faz salmos. Se nós falarmos de energia, não é magia mental, não é magia de repetição. Então, meu amigo, fica muito claro e evidenciado que o ser humano, hoje, ainda se conserva com um pensamento muito pequeno. Eu não vou dizer no meu tempo, porque daí vão dizer que eu estou sendo, e já dizem isso, prepotente, pretensioso, mas isso não me atinge, é tranquilo. Falem, se portem, sejam como vocês quiserem. A verdade é de vocês, não é minha. A minha, eu já disse, é minha, não de vocês, que me escutam. Mas o verdadeiro mago, ele é mago para a humanidade. Quem bater em sua porta, mesmo que diga, eu não creio nessas estátuas do demônio, ou eu não creio na vela acesa, mas o meu filho está doente, e disseram que o senhor tem um dom de Deus, mesmo que o senhor pertence ao diabo. Se aquele mago se doer com isso, ele não é mago. Mago magista de executar magia, não, porque como é que ele vai executar uma magia tendo dentro de si uma indiferença com uma pessoa ignorante? Quem é o mais ignorante? Certo. Ele que estuda livros e livros e livros e fala sobre magia, só para os agregados, ou aquela pessoa que vive numa ignorância momentânea, não pela religião, mas perante a falta de educação e respeito à fé alheia. Quem é quem nessa vida? Que espécie de magia é essa? Conveniente? Magia do umbigo? Magia do círculo? Do chacrinha? Não é assim que vocês falam? É. Então é bom muito pensar. Sim. Muito. Devemos pensar muito. Que a magia, independente se é nórdica,
independente se é egípcia, independente se a magia vem em qualquer placa deste planeta ou de qualquer nome de magia. Se você é um mago e fala de magia, você é um mago do planeta. Uhum. Mas a minha egrégora não mexe com isso, não mexe com aquilo. Perdão, você está equivocado. Você pode não mexer com o nome perante o arquétipo. Uhum. Mas perante a rotatividade deste planeta magnético, instantaneamente seres de outras inteligências vão entender o teu comando perante o que você nutre e perante o que você é. Não só perante as palavras mágicas que você profere ou os atos magísticos que você faz. Senão é barganha, é mecânico. E o macrocosmo não é mecânico, por mais que seja exato. Então o mago, e agora eu estou falando de uma base de magia, ele entende que é do todo, não é do tudo. E o bom mago vai trabalhando e lapidando este tudo que ele acha nele, certo e errado. Senão fica uma coisa muito individual ou grupal. E isso vai de encontro de uma forma contrária e ilógica a uma apaziguação coletiva. A cumplicidade de todos os elementos. Como é que você vai fazer um ato de magia? Que você pode, eu repito e reitero, manter durante algum tempo esse não equilíbrio interno e fazer o bem para as pessoas. Você pode fazer isso. Mas vai chegar uma hora de um retorno de uma energia, que não é um retorno kármico, mas é um retorno perante a tua consciência que vai ferir o teu ego para você se lapidar. Quase sempre é pela dor. E reitero, já disse isso no primeiro diálogo, magia nenhuma, nem mago nenhum tira isso de quem assim se faz em aderência com essa força. Porque não é uma cobrança, é uma oportunidade. Alguns ficam com câncer, outros ficam com outras doenças, outros problemas aí. Vocês têm como maldade, alguns, mas nós temos isso como oportunidade de se revisar. Porque entenda, todos os elementos que você mexe externamente fazem parte da tua contextura atômica molecular do teu corpo físico. E todas as emanações quintoessenciadas que vocês não veem, mas que vocês manipulam, é a mesma, em graus diferentes, que você vai dar ritmo na sua ritma interna, como você se mantém, como é realmente, ou como está, permanentemente, pelas frequências do seu pensamento, dos seus sentimentos e das suas emoções. Porque até então você lança pensamento no ar e não agarra. Então, é sutil, correto? Isso se chama reciprocidade das frequências e dimensões. Se esse princípio não é estudado na magia de hoje, realmente, eu, para mim mesmo digo, eu não vou ser útil para o seu trabalho. Sim. Porque esse é um princípio lógico da magia. E é um princípio lógico que não vai tirar os magos de hoje do mesmo trabalho que já fazem. Só que vão entender que o que eles estão mexendo é muito mais sério que imaginam, e o grau de responsabilidade de se conhecer a si mesmo, de respeitar o seu semelhante, se faz necessário. No agora, não no amanhã. Não no empurrarzinho com a barriga para depois. Agora, eu lhe peço cusas e lhe agradeço mais uma vez, em primeiro, não desfazendo do senhor como carnado, Não. do Tiriri, do Exu Maré e de sua graça, senhor Jefferson. Muito obrigado. Graças a Deus. Muito obrigado ao senhor. E até ia pedir, não sei se seria possível o seu Exu Maré passar uma mensagem. Se não for possível. Se existir uma próxima vez, sim. Muito Tá bom. Obrigado. É muito interessante que hoje nós vemos pelas vias de comunicação de vocês aqui, da terceira dimensão, toda essa revolução no sentido de magnetização do planeta, de expansão de consciência. E isso eu posso dizer que quase todos que vão escutar o que eu estou falando passam por isso. No fundo de suas almas, eles se sentem incomodados.
Há algo angustiante acontecendo de uma forma gritante, muda e aguda, que somente ele escuta. Que por mais que leia livros de umbanda, espírita, esotérico, faça ritos ou orações, decretos ou salmos, há algo dentro dele que não está satisfeito. Há algo dentro deles que está clamando: eu sou a paz. Eu sou a paz. E o ego conturbado e o grau de consciência deslocado ficam em gritaria plena, momentaneamente assenhorando-se da sociedade atual.